Saúde os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor. Gostaria, mais uma vez no nosso encontro, falar sobre um tema muito importante e de muita reflexão para os nossos corações. Um tema que se passa ali no livro de João, capítulo 2, do versículo 1 ao 11, que fala sobre o primeiro milagre de Jesus, a transformação da água em vinho. Gostaria de iniciar neste dia com uma oração para que o Senhor prepare o meu e o teu coração para esta mensagem. Senhor que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Que neste dia, Pai amado, a qual o Senhor tem nos dado, o Senhor venha abençoar aquele que está ouvindo essa mensagem. Que o Senhor venha abençoar a minha vida, Pai amado, a qual, Pai amado, estou aqui, Pai amado, diante de Ti para transmitir, Pai amado, esta mensagem. Que o Senhor venha abundar nos corações daqueles, Pai amado, que necessitam de ouvir e de compreender esta mensagem que o Senhor tem neste dia para cada um, Pai amado, que necessita, que tem a necessidade, Pai amado, para ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos e irmãs, ali, esse trecho do livro de João fala sobre o primeiro milagre de Jesus, como bem dito antes. Uma festa, um casamento, onde se há comemoração, onde se há alegria, onde há um ajuntamento de pessoas escolhidas para que festejem, comemorem junto com o noivo e a noiva e seus familiares aquele ajuntamento, aquele matrimônio de felicidade e amor. Mas algo aconteceu diferente naquele casamento. Veja, um casamento geralmente ele envolve um planejamento aguçado, uma organização rigorosa, um controle absurdo, para que tudo ocorra conforme o planejado. E assim esse ciclo ele continue rodando entre o planejamento e ali a direção, o planejamento e a direção. Pois bem, mas algo saiu de errado naquela festa comemorativa. A palavra de Deus narra que uma festa, ela ali em certo dado momento, falta um dos itens principais de comemoração junto aos seus convidados, o vinho. E agora, o que fazer? Como proceder? Faltou o vinho. De quem é a culpa? A quem era a responsabilidade atribuída de somar ali a quantidade, os litros certos para que a festa decorresse não com falta, mas com sobra de vinho. E muitas das vezes abunda esse sentimento em situações decorrentes das nossas vidas. Quando algo dá errado, quando algo sobrevém sobre cada um de nós, nos trazendo aflição, nos trazendo culpa, e nós muitas das vezes, irmãos, procuramos achar em nós mesmos, ou em alguém, ou em situações o culpado, e queremos levantar o dedo e acusar, culpar aquela situação, aquela pessoa sobre o fato que incide sobre as nossas vidas. Bem, aquela situação poderia transformar uma comemoração em vergonha, em tragédia, em desespero, em desorganização, atrás de se arrumar um culpado para que aquela situação virasse uma verdadeira tragédia. Porém, por mais que o rito normal seja o caos naquela situação, havia uma diferença. Porque havia alguém ali que faz toda a diferença. Havia alguém ali que muda as situações. E a figura dessa pessoa é a figura de Jesus. Jesus faz a diferença em nossas vidas. Jesus fez a diferença naquele casamento. Onde ele está? Jesus está no casamento. E nós sabemos que o vinho
ele tem o simbolismo de alegria na Bíblia. Então, a falta de alegria muitas vezes quer gerar um culpado em nossas vidas. Quer gerar situações, né, em que o choro venha, em que abunde a tristeza. Mas a palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Devemos sempre contar para Jesus as nossas dores, as nossas aflições, os nossos desesperos, para que não reine a culpa, para que não reine a tristeza, o desespero em nossas vidas, mas para que abunde a graça de Deus em nossas vidas. Veja, faltou o vinho, e agora? Maria, mulher usada por Deus, mãe do Redentor e Salvador de nossas vidas, Jesus, fala, olha, eu tenho a situação que pode resolver essa problemática. A solução da equação. Jesus está no casamento. Ela chega ali para aquelas pessoas que estavam organizando e fala, fazes conforme tudo o que ele disser. E veja, Jesus pega algo tão simples, a água, abundante, recurso natural, e ele transforma aquela água em vinho. Mas eu quero ir mais profundo com você neste dia. Aquela falta daquele item poderia trazer muita vergonha àquela cerimônia. Tanto aos noivos que com certeza se empenharam, se dedicaram para que tudo saísse conforme o planejado, quanto para a família que estava também envolvida naquele planejamento, mas também quanto às pessoas responsáveis pela realização daquele evento. Veja, faltou, não dá mais tempo de ir buscar nos olivais o fruto da vinha, não dá mais para ir comprar em outro lugar, pois com certeza naquele tempo não havia meios de transporte tão rápido como nós temos hoje, o carro, como temos o avião, como temos o trem, ou outros meios, né, de transporte. Não havia naquela época. Com certeza era inviável se ir buscar o mais vinho em outra localidade, se comprar, se adquirir. E não havia solução prática. Já havia se entregue ao desespero. Olha, faltou. E poderia haver um burburinho naquele momento. Olha, a culpa é do cerimonialista, que não fez a soma correta. Olha, a culpa é dos noivos, que não adquiriram a quantidade que foi estipulada. Olha, a culpa é dos familiares, que não se atentaram aos detalhes de quantas pessoas, o número de convidados correspondente aos litros de vinho adquiridos no casamento. Veja, meus irmãos, a culpa poderia pairar, a tristeza poderia abundar naquele lugar, devido a um erro, devido a uma falta. Mas o mestre, ele estava naquele lugar. E o primeiro ponto que eu queria destacar com os irmãos é que Jesus não procurou saber de quem era a culpa. Jesus só procurou saber o que faltava, o que se precisava. Mas isso não quer dizer que teve que haver um reconhecimento. Pois procuraram a mãe de Jesus dizendo, olha, o vinho acabou. Nós reconhecemos que algo saiu errado. E através do reconhecimento do erro, abundou o milagre de Jesus. E há um versículo que eu acho muito interessante que faz menção a tudo isso. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito.
porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, versículo 1 a 8. Pelas suas pisaduras fomos sarados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isaías 53, versículo 5. Irmãos, depois do reconhecimento, Jesus pega ali, fecha ali aquele local, entrega ao Pai e o milagre acontece. Aquilo que estava programado para virar tristeza, para virar caos, para trazer vergonha e desânimo, vira de um modo surpreendente. Ao ponto que, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1,9. E foi o que aconteceu. Com o reconhecimento, Jesus chega naquele lugar sem querer saber quem é o culpado, de quem era o principal erro, de quem havia deixado de fazer o que deveria. E ele fala, reconhece. E foi reconhecido. E aí o milagre acontece. Ao ponto daquele cerimonialista que provava o vinho, experimentar e ele ficar extasiado, espantado, dizendo, olha, algo de diferente aconteceu. Porque é tradicional nas festas os noivos servirem sempre o melhor vinho no começo, onde as pessoas estão sedentas, as pessoas estão com apetite, e depois, posteriormente, no finalzinho da festa, se servir um vinho de menor qualidade. Mas naquele casamento, ele disse, testemunhou que ocorreu diferente. Ele falou, o melhor vinho, ele veio agora. O melhor vinho que eu já experimentei, veio agora. E é este vinho que o Senhor quer que você experimente neste dia. Não se entregue à culpa. Não se entregue ao desespero. A vergonha, ela quer parar e reinar sobre nós. Mas, como eu já li, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Todos nós pecamos e destituídos fomos, mas veio Jesus e se entregou por nós. Eu gostaria aqui de citar para os irmãos um trecho também bíblico que representa muito dessa questão, que é a parábola do filho pródigo. Aquele filho pegou a sua herança, a parte da sua herança, e resolveu sair para ser feliz, para viver as ilusões dessa vida, fora da casa do pai. E curtiu com os amigos, enquanto ele havia o tesouro, ainda quando ele tinha as posses, ele foi ali enganosamente feliz. Quando se acabou-se o dinheiro, se acabou-se o que ele poderia oferecer, ele conheceu o desespero, a vergonha e a tristeza. Ao ponto dele comer a comida dos porcos e refletir-se e dizer, olha, na casa do meu pai, os servos do meu pai comem melhor do que eu estou comendo agora. Na casa do meu pai, eu não passaria por essa situação. Ou seja, o filho pródigo, por um certo tempo, ele esqueceu que tinha um pai. Mas o pai nunca esqueceu que tinha um filho. Quando o pai se sentava à mesa para fazer as suas refeições matinais, ele sentia a falta daquele filho. Eu creio que nas refeições, no dia a dia ali, o pai, toda vez ele olhava e falava, cadê o meu filho? A ovelha perdida. E a palavra de Deus diz que quando aquele filho reconhece e volta, o pai o estava esperando de braços abertos. O pai fez uma festa porque o filho perdido voltou. Ele regressou à harmonia,
a casa do Pai, de onde ele nunca deveria ter saído, da onde ele nunca deveria ter feito menção de ir embora. E lembro-me aqui do Salmo 102, onde diz: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Quando confessamos, alcançamos do Senhor a graça. E você sabe o que significa a graça de Deus? Muita gente acha similar a misericórdia e a graça. São similares, mas há uma diferença. Eu vou trazer um exemplo. A misericórdia de Deus é o exemplo de uma dívida. Você tinha uma dívida e o banco ali, seu credor, está lhe cobrando a dívida. E você não tem a mínima condição. Os seus bens não são suficientes para pagar aquela dívida. Você não tem de onde tirar. Mesmo que eu venda tudo o que eu possuo, eu jamais conseguirei pagar essa dívida. E chega uma certa pessoa e fala: olha, não se preocupe, a sua dívida está paga. Essa é a misericórdia de Deus. Uma dívida a qual possuíamos, como o primeiro Adão pecou, nós todos pecamos e destituídos da glória de Deus fomos. É uma dívida impagável, mas ela foi paga. A graça de Deus, ela vai além da misericórdia. A graça que abundou no sacrifício do Senhor Jesus é a mesma situação. O mesmo credor batendo a sua porta. O mesmo credor querendo pegar aquilo a qual a dívida ela submete, que seja paga. E também vem alguém e fala: olha, a sua dívida está paga. Além da sua dívida paga, eu vou creditar um valor na sua conta, para que ela não fique zerada. E para que você não viva com a preocupação de um dia não ter saldo suficiente para conquistar, para ter as coisas que você precisa ter. Isso é a graça. Além do perdão, a palavra de Deus diz que somos agora filhos, porque só é herdeiro quem é filho. Só tem herança quem é filho. E hoje nós temos a herança, a promessa de que um dia estaremos ali comemorando com o Senhor Jesus, o Altíssimo e Todo-Poderoso, onde não haverá choro, onde não haverá dor, onde não haverá culpa, onde não haverá angústia. Essa é a promessa. Hoje eu e você somos filhos de Deus. Temos uma herança a conquistar. E veja, para terminarmos, irmãos, tudo naquele casamento estava prestes a ruir. Mas quando houve o reconhecimento, quando Jesus ali, ele chegou e falou: eu não quero saber quem deixou de fazer o quê. Porque já havia se reconhecido que não havia como se solucionar aquela situação. Só Jesus poderia intervir. Só Jesus poderia mudar aquela situação. E quando
todos esses itens vêm à tona, quando todos esses sentimentos eles tentam surgir, Jesus faz aquele grandioso milagre, ao ponto de todos reconhecerem que o melhor vinho estava por vir. Quando você achar, quando as vozes internas quiserem apontar um culpado, quiserem trazer à tona as coisas do passado, lembre-se, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Deus quer que você viva um novo. Não tem como você andar para frente olhando para trás. As coisas de trás servem só como lembrança, como um lembrete, para que não caiamos no mesmo erro novamente. Mas é sempre olhando para o autor e consumador da nossa fé. É o porvir, é o que está adiante, é militando, como o apóstolo Paulo diz, como um soldado, olhando para o alvo, o autor e consumador da nossa fé. Para terminarmos, irmãos, Provérbio 28, 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Que a misericórdia e a graça de Deus abundem em nossas vidas. Que a culpa e os maus sentimentos não prosperem em nossas vidas. Que lembremos que a alegria do Senhor, ela está sobre nós. Que a nossa festa, por mais que o choro queira vir, que por mais que a culpa queira bater a porta, lembre-se, Jesus está no barco. E aonde Jesus está, não há tristeza. Onde Jesus mora, não há dor, não há choro. Onde Jesus mora, só existe alegria. E a alegria de Deus abunde em nossas vidas. Até o nosso próximo encontro, irmãos. Fiquem com Deus, em nome de Jesus. Onde Jesus mora, não há tristeza. Onde